Fala, galera da escola do vestibular. Hilari, lari, lari. E aí, amiguinho? Tudo bem com você? Maravilha da natureza. Pronto para mais uma aula aqui na escola do vestibular. Hilari, lari. É, meu amiguinho, estamos muito loucos hoje. Por quê? Por que hoje? Por quê? Porque nós vamos terminar a eletricidade. É, fofinho. Nessa aula nós vamos arrematar a parte de eletricidade. Então olha só, galera, nós começamos a parte de eletrodinâmica em particular, falando da corrente elétrica, que é o fluxo, né, o movimento ordenado de cargas elétricas. Isso acontece quando se estabelece uma diferença de potencial, uma voltagem elétrica. Depois nós estudamos uma propriedade dos materiais chamada resistência elétrica. Vimos a primeira lei de Ohm, Uri, vimos a segunda lei de Ohm, Rho L sobre A. E estudamos os resistores, que são os elementos de circuito que convertem energia elétrica em térmica, e a gente usa no ferro de passar roupa, no secador de cabelo, no chuveirinho para tomar banho quentinho, e assim vai. E estudamos o conceito de potência, no caso em resistores potência dissipada, a energia pelo tempo. Calculamos, vimos como determinar a energia consumida numa residência, né? Observamos lá a unidade quilowatt-hora, aquela coisa toda. Depois nós estudamos em particular os geradores que são construídos para gerar uma certa voltagem. No entanto, existem as perdas internas que implicam numa tensão elétrica menor nos seus terminais. Vimos essas perdas, vimos como determinar a potência dissipada ali internamente, a potência total, a potência útil e o rendimento. Associamos geradores, bem como associamos receptores, resistores em série em paralelo. Vimos as características das associações em série em paralelo, né? Tanto dos resistores quanto dos geradores. Fizemos o estudo dos receptores, que são os elementos do circuito que convertem energia elétrica em outra modalidade, que não é só calor, né? Em geral, os motores elétricos da batedeira, liquidificador, enfim, né? E arrematamos a parte falando das duas leis de Kirchhoff, que resolvem circuitos que não podemos simplificar como malha única, mas precisamos dar um talento nisso. Beleza? Então veja que eu fiz um resumo, né, do tudo que a gente viu na parte de eletrodinâmica. Para finalizar, galera, com chave de ouro, o Ganso vai resolver 2 exercícios com vocês. Simples, só para dar um tchauzinho para a eletricidade, para a eletrodinâmica e começar uma outra parte na próxima sequência de aulas. Fechou? Então vamos lá. Exercício 1, galera. Exercício 1. O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por resistores ôhmicos. Resistores ôhmicos, pessoal, se vocês se recordarem lá das aulas de resistores, né, são aqueles resistores em que a resistência elétrica se mantém constante, né? É um resistor que, ou melhor, são resistores em que a resistência elétrica é constante. Muito bem. E um gerador ideal e um receptor ideal. O que significa que o gerador é ideal e o que significa que o receptor é ideal? Significa que eles não apresentam a resistência interna. Logicamente que é uma situação teórica e não uma situação prática. Aí o cara diz assim: a potência elétrica dissipada no resistor de 4 ohms do circuito é igual a quanto? Então olha só, galera, como que nós vamos resolver essa parada? A primeira coisa que a gente precisa identificar é quem que é o gerador e quem que é o receptor. Teta. Nesse caso, eu tenho um gerador e um receptor. O cara que tiver maior voltagem, no caso força eletromotriz, é o cara que implica, que impõe a condição de sentido da corrente e, portanto, é o gerador. Então essa corrente vai estar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se esse cara é o gerador, lembrando, a corrente sai do polo positivo do gerador e chega no polo positivo do receptor. Então essa corrente elétrica, ela estará no sentido
anti-horário, observando esse circuito, beleza? Então esse fulano é o gerador e esse fulano é o receptor. O cara pede para a gente determinar a potência dissipada por esse resistor aqui. O que eu tenho que fazer? Determinar a corrente. E como eu vou determinar a corrente? Eu vou pegar uma das leis de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Eu vou usar ela aqui. Tem outras maneiras, a gente até viu, mas eu vou usar a lei de Kirchhoff porque é mais fácil. Vou começar daqui e vou percorrer a nossa malha no sentido da corrente elétrica, porque eu não sou nem bobo nem nada. Tá? Então vamos lá. Aqui chegou num resistor percorrido por corrente. A voltagem nesse cara é 4 vezes I. Chegou aqui num polo positivo. Aqui é mais 6. Vem, neném, neném, vem. Opa, chegou aqui nesse resistor de 3. Então mais 3 vezes I. Chegou aqui nesse resistor, nesse polo negativo. Menos 8. Aqui, mais 3 vezes I. Cheguei no ponto que eu saí. Maravilha, igual a zero. Certo? Então, 4i mais 3i mais 3i dá 10i. 10 vezes i. E 6 menos 8 dá menos 2. Certo? Eu vou pegar o menos 2, passar para o lado de lá. Então, vai ficar 10 vezes i é igual a 2. A corrente elétrica que se forma neste circuito é de 0,2 amperes. Essa é a corrente que todos os elementos do circuito são percorridos. Por que é a mesma corrente? Lembrando, se a associação é em série, a mesma corrente vai passar por todo mundo, tá? Então perceba que eu já estou dando uma pincelada em épocas passadas. Muito bem, agora ele pede a potência dissipada por esse resistor. Uma das maneiras de determinar a potência dissipada é fazer o π quadrado, né? R vezes o I quadrado. Essa é a potência dissipada. Então, eu quero a potência dissipada no resistor de 4 ohms e a corrente aqui eu vou elevar ao quadrado. Fechou? Então, essa potência dissipada vai ser 4 vezes 0,04. 0,2 ao quadrado é 0,04. E 4 vezes 0,04 é 0,16 watts. A unidade, né? A unidade de potência é o watt. O watt. Fechou? Então, terminou aqui. Esse um exercício simples. Lembramos aí quem é gerador, quem é receptor, aquele lance de ser ideal, e já era. Maravilha? Então, esse é o primeiro. Vamos lá, galera, vamos resolver o segundo exercício. Segundo exercício. Ele diz assim, no circuito mostrado na figura abaixo, a leitura do amperímetro é a mesma estando ambos os interruptores fechados ou abertos. Então, olha o circuito. Você tem aqui um resistor de 50 ohms, certo? O amperímetro, um medidor de corrente elétrica. Aí você tem, vai acompanhando a primeira chave, né, o primeiro interruptor. Aí você tem um resistor R, Aí, para os lados direito ali, você tem uma outra chave aqui, aberta, maravilha, tá? E ali nós temos, em paralelo com essa chave, um resistor de 250 ohms. Continuando o circuito, você tem um gerador de 8 volts e um resistor de 100 ohms. Aí, bonitinho, observa aí a figura. Então, um dado muitíssimo importante é que, nos dois casos, quando as duas chaves estão fechadas, ou quando as duas chaves estão abertas, o amperímetro mede a mesma intensidade da corrente elétrica, tá? Com isso, o cara nos pergunta qual que é o valor da resistência R, que está ali, a incógnita. Maravilha? Então, olha só, pessoal, vamos lá. Primeiro caso, eu vou considerar essas duas chaves abertas. Como eu não sei o valor desse resistor, a princípio eu vou deixar ele na boa ali para ver quanto que é essa corrente elétrica que se forma no circuito. Com as chaves abertas, as duas chaves, né? Os dois interruptores abertas, as duas chaves abertas, o nosso circuito se resumiria a isso daqui, o resistor de 50
o amperímetro, certo? O resistor de 250, esse resistor de 100 e o gerador de 8 volts. Aqui, 8 volts, 100 ohms, 8 volts, 100 ohms, 250 ohms, 50 ohms e zás. E aqui está o amperímetro. Olha que lindo que ficou esse amperímetro, né? Ficou maravilhoso, viu, filho? Tá? Com as chaves abertas, pessoal, é como se essa parte do circuito aqui nem existisse. Fechou? Não, fechou não, aberto. Merda. Então vai. Nesse caso, vamos determinar quanto vale a corrente elétrica. Porque esse valor de corrente vai ser o mesmo no outro caso. Lei de Kirchhoff. Eu vou começar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Chegou aqui, menos 8. A corrente elétrica, ela está nesse sentido aqui, horário. Porque o gerador que implica esse lance do sentido. Então eu vou percorrer aqui menos 8, mais 100 vezes I, mais 100 vezes I, mais 50 vezes I. Como o amperímetro não se falou nada, ele é ideal, então ele não tem resistência. Se ele tivesse, você faria a resistência dele vezes I. E aqui mais 250 vezes I. 250 vezes I. Cheguei no ponto que eu saí, essa soma vai dar zero, tá? 250, 300, 400 I. 400 I. Menos 8 é igual a zero. Passa por outro, não se fede. 400 vezes I é igual a 8. O I é 8 dividido por 400. Que seria 2 dividido por 100, que é 0,02 amperes. Essa é a corrente elétrica que se forma no circuito quando ambas as chaves estão abertas. Certo? Quando ambas as chaves estão abertas. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar as duas chaves. Ao fechar as duas chaves, ó, com as duas chaves, Chapolin, nossa, fechadas. Eu vou me aproveitar do circuito ali para não perder tempo, tá, moçada? Ó, qual que é a jogada? Olha que interessante. Se a gente fecha essa chave aqui, ó, assim, beleza? E fecha essa chave aqui assim, o que vai acontecer? Olha que doido. Você tá vendo esse fio aqui, ó, sem resistência, tá vendo? Pois é, esse fio sem resistência estabeleceu um curto-circuito. E esse cara, ele deixa de funcionar. A corrente elétrica, ela se forma aqui, o I total. Ela nesse nó, de acordo com as leis de Kirchhoff, divide. Aqui eu vou chamar de I1. Aqui eu vou chamar de I2. E ao chegar aqui, de acordo com as leis de Kirchhoff, volta a ser o I total. Beleza? Olha só como o fato de nós ligarmos as duas chaves mudou completamente o circuito. Tá? Muito bem. Agora temos uma informação importante que está no texto. A corrente medida pelo amperímetro é a mesma nos dois casos. Portanto, a gente já sabe que a corrente I2 tem que valer 0,02 amperes. Certo? Olha que massa, né? Olha que massa. Muito bem. Com o valor dessa resistência e com o valor dessa corrente, eu vou determinar qual é a diferença de potencial entre esses pontos X e Y. Ó, vou chamar aqui de Y e vou chamar aqui de X. Eu não vou pôr A e B, porque já tem o A do amperímetro e aí eu tenho medo de você confundir. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Ora, vamos lá, você vai entender. Essa resistência percorrida por essa corrente vai nos dizer qual é a diferença de potencial entre X e Y. Que jeito? Primeira lei de Ohm. A tensão entre X e Y vai ser 50 vezes 0,02. Portanto, a tensão entre X e Y é igual a 1 volt. 1 volt. Essa é a tensão entre X e Y. Perceba que com isso eu já determinei a tensão
elétrica no resistor R também. Por quê? Como que está o 50 e o R ligados? Em paralelo. Qual é uma das características da ligação em paralelo? A tensão é a mesma para ambos os resistores. Manjou? Olha como a gente vai precisando dos conceitos que nós estudamos bastante, pessoal. Joia. Então, se a tensão entre X e Y é este valor, e a tensão total do gerador é de 8 volts, qual seria a tensão elétrica entre esses dois pontos aqui? X e Z. Olha só. Se entre X e Y é 1 volt, e eu tenho só mais esse resistor aqui em série com a galera, os restante da tensão de 8, que é o total, vai estar no de 100 ohms. Então, essa tensão total entre X e Z será a tensão 8 menos a voltagem entre X e Y. Então, entre X e Z, nós temos 7 volts. Tá? Por que que o Ganso está calculando isso? Olha que massa. Com o valor dessa tensão elétrica, 7 volts, nesse resistor de 100 ohms, eu vou determinar o I total. E com o I total eu descubro o I1. Fechou? Então olha só. A tensão entre os pontos X e Z vai ser 100 vezes a corrente I, que é a corrente total do circuito. A tensão entre X e Z é de 7 volts. Portanto, ao passar o 100 dividido no 7, eu descubro que a corrente total do circuito é 0,07 amperes. Veja só, pessoal, que essa corrente total é 0,07 amperes. Essas manipulações, pessoal, que a gente faz, essas gambiarras que a gente faz assim, é um caminho que não tem uma receita. Você tem que treinar para você perceber qual é o caminho que você tem que levar, que você tem que percorrer, sacou? Você vai lá, nós usamos uma fórmula só até agora, U igual a RI, não foi isso? Além da lei de Kirchhoff aqui, mas U igual a RI. Com isso você vai tendo que ver aonde que está em série, onde que está em paralelo, onde divide a corrente, onde divide a tensão e assim vai. Manjou? Prosseguindo. Com essa corrente, o que eu vou determinar? O I1. Quanto vai valer a corrente I1? Pela lei de Kirchhoff, chegando aqui 007 e aqui é 002, aqui só pode dizer 005 amperes, certo? A soma 005 com 002 dá 007, que é aquele detetive. Ai, idiota, idiota, idiota. Muito bem. Agora eu tenho a tensão entre os pontos X e Y e eu tenho a corrente entre os pontos X e Y. Com, novamente, a primeira lei de Ohm, a tensão entre X e Y vai ser 50, o R vezes 0,05. Tá? Como eu tenho a tensão entre X e Y, a voltagem que eu calculei no item anterior, 1 dividido por 0,05 é igual a R. 1 por 0,05 é 10 por meio, 100 por 5, 20 ohms. A resistência elétrica desse resistor, que está ali no circuito, é de 20 ohms. Aqui nós tivemos várias manipulações, usamos lá o amperímetro, que é aquele medidor de corrente, enfim, arrematamos a parte de eletrodinâmica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. É uma parte que cai bastante nos vestibulares. Sugiro que você pegue firme nessa parte também, né? Nas outras também, mas essa cai bastante. E faça os exercícios que eu deixei aí pra você na descrição do vídeo. E vamos à luta. Belezeira? Terminamos a parte de eletrodinâmica, galera. Próxima aula, magnetismo. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja entendido. E se esteja não, tenha entendido. Espero que está tudo bem. Até a próxima, amiguinho. Até a próxima. Valeu!